Oi, gente, tudo bem? Gente, não repara não que eu tô um pouco gripado, por isso que minha voz tá assim. Hoje, na verdade, eu vim falar com vocês. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais triste. E o tema do vídeo de hoje vai ser sobre respeito. E no decorrer do vídeo vocês vão entender o porquê, tá? Nessa sexta-feira, na última sexta-feira, eu li uma postagem no Instagram falando sobre uma menina que havia falecido. E com o tempo a gente acaba acostumando com notícias ruins, né? Então eu vi aquela notícia e parecia que era só uma pessoa que havia falecido. Hoje, acompanhando as notícias do Instagram de novo e tudo mais, eu vi uma postagem de uma pessoa falando sobre essa mulher. Eu até peço desculpas por falar sobre ela, porque eu não a conheço. Eu já tinha visto alguns vídeos e tudo mais dela nas redes sociais, mas eu não a conheço pessoalmente. Eu não cheguei a conhecê-la. O nome dela é Mariana, ela tinha 30 anos, ela era de Brasília, mas ela morava em São Paulo. O que aconteceu com essa história da Mariana que mexeu tanto comigo e me fez pensar muito? A Mariana era uma mulher trans. Ela veio a óbito ela estava doente, acredito que pelo que eu li ela estava com tuberculose, por isso que ela faleceu. Mas o que mais me machucou e me fez pensar muito com a morte da Mariana é que a Mariana é mais uma na estatística de tantas coisas ruins na nossa vida, na vida das pessoas que vivem a vida dos conhecidos como LGBT, que aí tem todas as outras siglas também, né? A Mariana, por ser uma mulher trans, e por não ser aceita pela família dela, ela foi enterrada, ela foi velada e enterrada num terno, vestida como homem, e todo o velório dela foi falado no termo como ela como homem, chamando ela pelo nome de batismo, e tudo foi feito como se a Mariana realmente ela não existisse. Para muitas pessoas, isso é uma coisa normal, porque ela, quando ela nasceu, ela foi registrada do sexo masculino e ela tinha um nome de homem. Só que, com certeza, muita gente não sabe, muita gente sabe que provavelmente uma das maiores dores que ela tinha, uma das coisas que mais feriam a Mariana, é ser chamada pelo nome biológico dela. E lendo essa notícia e tudo mais, apesar de eu não ser transexual e não entender esse sentimento de dor, porque mesmo que eu tente entender, eu nunca vou sentir porque eu não vou vivenciar a mesma coisa que ela viveu, eu usei uma ferramenta muito simples que minha mãe me ensinou. E é uma coisa que minha mãe me ensinou que a minha mãe usou muito mais do que eu na vida, por ter um filho gay. Então hoje eu usei aquela ferramenta chamada empatia. Eu me coloquei no lugar de uma pessoa. E aí, eu vou dar dois exemplos pra vocês da minha vida. Eu não vou falar de muita coisa, porque o vídeo não é a meu respeito. Mas eu vou dar de dois exemplos da minha vida pra vocês entenderem o tanto que respeito é uma coisa importante e a diferença que isso pode fazer na vida de alguém. Quando eu estava na faculdade, quando quem me conhece, eu já ouviu minha história, eu fiz o meu primeiro curso, eu fiz zootecnia. No meu primeiro período, eu tinha 16 anos ainda. E zootecnia é conhecido por um curso de mais masculino, feito mais... hoje nem tanto, mas na época era feito mais por homens, era uma coisa bem mais rústica, né? E eu sempre fui muito afeminado. E um dia, indo embora da faculdade, um grupo de colegas de classe, eles começaram a gritar no meio da faculdade na frente de todo mundo, me chamando de viado, de um monte de nome que eu nem lembro direito. E eles gritavam muito, muito, e um deles começou a gritar assim: vai embora pra onde você veio, você não pertence aqui, você é uma vergonha pro nosso curso, você tá fazendo a gente passar vergonha e tudo mais. Aí eu fiquei pensando hoje, eu como homem, vestido de homem, branco, de classe média, passei por um dos momentos mais humilhantes da minha vida. E foi uma coisa que me destruiu, foi um dos dias mais humilhantes que eu vivi. E eu fiquei pensando, o que que a Mariana passou na vida dela, né? Quantas Marianas não têm a oportunidade de ir pra escola e a gente critica falando que elas acabam na prostituição? E eu comecei a pensar como que a Mariana passaria por essa situação que eu passei.
Seria isso do mesmo jeito pra ela? Seria pior por ela ser uma mulher trans? Por ela se vestir de uma forma diferente e muitas vezes, às vezes ela não passou pela hormonização, então ela parece, a aparência dela é diferente. Será, como que é que essas Marianas, elas vivem, elas sofrem no dia a dia, né? E aí uma outra situação, de um dia eu voltando da boate, de uma boate específica, eu voltando à noite e eu levei uma pedrada na cabeça. Eu não sei quem foi, eu não vi a pessoa, eu estava simplesmente andando. Levei uma pedrada que a pedra veio de trás, então eu não vi quem foi, o porquê que foi. E eu lembro que eu fui comentar com a pessoa. Na verdade, eu nem podia ir em casa desabafar e contar pra ninguém, né? E eu fui contar pra alguém o que tinha acontecido comigo. E sabe o que a pessoa me falou? Será que você não fez alguma coisa? Porque ninguém tá com uma pedra de graça. Ninguém faz isso por nada. Então, a vítima passa a ser o culpado, né? E aí eu me pus no lugar de novo e pensei, o que as Marianas sofrem quando elas andam na rua? Quando elas são chamadas de todos os nomes que eles conseguem inventar. E eu, de novo, sendo homem, sendo branco, vestido de homem, né? Levei uma pedrada sem nem saber o porquê. E ainda fui me colocar num lugar como se eu tivesse feito alguma coisa para justificar o ato de alguém. E aí eu penso, quantas Marianas não podem se defender? Quantas delas levam pedradas todos os dias por não ter feito nada, simplesmente pelo fato de serem o que elas são? Eu chorei muito hoje, porque isso faz a gente pensar no mundo cruel que a gente vive. E, infelizmente, todas essas coisas ruins que acontecem, elas acabam vindo de nós mesmos. O assassino, ele não é só aquela pessoa que puxa o gatilho do revólver. O assassino é muitas vezes nós. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que mata, aquela pessoa que faz bullying, aquela pessoa que maltrata, se não é você, é o seu irmão, é o seu filho, é o seu primo, é o seu vizinho. É por muitas vezes você ter um monte de amigo gay, mas quando você chega em casa, o seu marido faz uma piada totalmente de mau gosto sobre um viado, que são quase todos seus amigos, e você ri porque você acha que é engraçado. É muitas vezes quando alguém te pergunta assim, você tem alguma coisa contra gay? Aí você fala, não, eu até tenho um amigo gay. Como se até ter esse amigo gay fosse uma coisa que contasse como vantagem. Não é ser gay, não é ser transexual. Nós somos todos seres humanos. O Brasil é o país, em todo o mundo, é o país que mais mata gays e transexuais. A cada 19 horas, um gay ou um transexual é morto. É um número muito grande, é muito doloroso. As pessoas, elas tentam fugir do Brasil de tantas das coisas ruins que nós temos, mas para tentar sobreviver também. É muito complicado, é muito difícil você ser julgado e às vezes até chegar ao suicídio porque você não consegue viver a vida que você quer ser você. Você não quer que ninguém goste de você, você não quer que ninguém faça nada por você, você só quer ter o direito de poder ser você. E se você que está me assistindo hoje, você chegou até o final do vídeo, a única coisa que eu te peço do fundo do meu coração, ensine as suas crianças a respeitar. Ensine o seu filho, o seu neto, ou quem quer que seja, que todos nós somos diferentes. Que você não tem que entender, que você não tem que concordar, que você não tem que apoiar, mas que você tem que respeitar. As crianças, desde pequenas, elas são ensinadas que ser gay, ser transexual é uma coisa do demônio, é uma coisa monstruosa. Às vezes isso é pra você, mas mesmo assim você tem o dever, a obrigação de respeitar o próximo. Não use o nome de Deus para justificar um ato tão monstruoso que acaba sendo como se fosse um câncer, que ele mata de duas formas. O câncer, ele pode vir hoje e matar você amanhã, que é uma pessoa que chega no meio da rua e dá um tiro na cara da outra. Mas o câncer, ele pode demorar anos para matar, porque ele vai matando aos poucos. E é aquilo que a gente vive no dia a dia,
que são aquelas pessoas fazendo chacota, falando mal de você, falando que você não é capaz, que você nunca vai conseguir nada, que você não é bom o suficiente, que você não é o que você é. E o que mais me magoou nessa história toda é pensar que a coisa que mais poderia ter machucado ela durante a vida dela inteira, que provavelmente era o que ela mais abominava, que era o nome, foi o que eles usaram ela pra enterrar o próprio corpo. Então pensem, gente. Pensem. Ensine a criança de vocês que respeito é a base de tudo. Respeitar não significa que você vai dar apoio pra ninguém, que você tá falando que você concorda ou discorda. Respeitar significa que você entende que nós somos todos diferentes, mas que todos nós merecemos o mesmo direito aqui. A minha mensagem de hoje é essa, gente. Eu espero que de alguma forma eu tenha tocado pelo menos uma pessoa. Me desculpem por eu estar mais emotivo hoje, mas realmente é uma coisa que mexeu muito comigo. E infelizmente, nós nunca vamos entender o que a outra pessoa passa. Às vezes o que é só uma piada pra gente, que é só uma graça, é uma coisa que uma pessoa tá passando a vida inteira pra esquecer. E isso machuca. Uma dor na alma é muito mais dolorosa que uma dor física. Um beijo. Fica com Deus, gente. Tchau.